Do arroz ao silício. Como a Samsung se tornou a máquina mais versátil do mundo. Um celular na sua mão, um arranha-céu no horizonte. O primeiro você toca todos os dias. O segundo, talvez nunca chegue perto. Mas e se eu te dissesse que ambos foram construídos pela mesma empresa? A história começa muito antes das telas de vidro e do toque de um dedo. Começa em 1938, na Península Coreana, quando a Coreia ainda era um país pobre, agrícola e sufocado pela ocupação japonesa. Entre armazéns de arroz e caixas de peixe seco, um homem chamado Lee Byung-chul abre uma pequena trading company com 40 funcionários. Seu objetivo era simples: sobreviver. Seu instinto, porém, era muito maior do que o tempo em que vivia. O nome que ele escolheu, Samsung, significava 3 estrelas. 3 forças que representavam grandeza, eternidade e poder. O nome era uma premonição do que viria. Uma empresa que não venderia apenas produtos, mas um país inteiro reconstruído sobre suas fábricas. No início, Samsung vendia açúcar, macarrão e lã. 3 décadas depois, vendia televisores, seguros e aço. Enquanto o mundo ainda se curava da guerra, a Coreia apostava num modelo ousado, os chaebols, conglomerados familiares que receberiam crédito do Estado para erguer indústrias nacionais. E entre todos, Samsung seria o mais voraz. Nos anos 1960, ela se reinventa, de mercearia a laboratório, de comerciante a fabricante. Surge o primeiro produto eletrônico, uma TV preto e branco de 12 polegadas, feita para um país que ainda sonhava com a modernidade. Parecia pouco, mas era o primeiro lampejo de uma era que mudaria o planeta. Décadas depois, enquanto o Ocidente a via como seguidora, a Samsung estudava, copiava, melhorava. De cada produto que saía do Japão ou dos Estados Unidos, ela extraía um aprendizado, transformava em padrão, reintroduzia no mercado com algo a mais. Eficiência, integração, custo. E quando o mundo entendeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Nos anos 1980, lança seu primeiro computador, 2 anos antes dos PCs com Windows. Nos anos 1990, entra nas casas, nos escritórios e nos bolsos. E nos anos 2000, já não era mais apenas uma empresa. Era uma infraestrutura global, uma teia de indústrias que produzia de chips a arranha-céus, de tanques de guerra a parques de diversão. Sim, parques. Porque a Samsung não é só o telefone que você segura. Ela é o cimento do prédio onde ele foi projetado, o navio que transportou suas peças, o hospital onde o engenheiro nasceu e o sistema financeiro que move tudo isso. E foi quando o mundo se perguntava o que viria depois que a empresa mostrou sua verdadeira estratégia: fazer tudo e fazer melhor. Desde 1993, a Samsung Electronics domina o mercado mundial de chips de memória. Cada iPhone, cada laptop, cada console guarda dentro de si uma peça que veio de uma fábrica coreana de silício, energia e precisão. E quando os chips se tornaram o coração da economia digital, a Samsung passou a fabricar o coração do mundo. Mas o grupo não parou por aí. Construiu as Petronas Towers na Malásia, ergueu o Burj Khalifa, o prédio mais alto da Terra, e nos estaleiros do país criou os maiores navios já lançados, gigantes de aço com o tamanho de bairros inteiros. Cada embarcação carregava o mesmo selo invisível que marcava seus celulares, o da eficiência total. Para entender a lógica, é preciso olhar de cima. Samsung é um ecossistema, não uma empresa. Mais de 80 subsidiárias independentes, interligadas por uma filosofia comum. Inovação, escala e domínio sobre todas as cadeias produtivas possíveis. Samsung Heavy Industries constrói os navios. Samsung Engineering ergue os prédios. Samsung Electronics fabrica o cérebro digital. Samsung Life Insurance financia o futuro. Samsung Medical Center cuida de quem o futuro adoece. E tudo isso gira em sincronia, como se cada engrenagem fosse parte de um mesmo corpo. Nos laboratórios secretos, a empresa testa robôs militares, drones, tecnologia de vigilância, realidade virtual e inteligência artificial. Seu braço militar, Samsung Techwin, desenvolveu robôs autônomos para patrulhar a fronteira entre as duas Coreias. Máquinas frias, mas programadas para defender a mesma nação que um dia foi feita de fome. Em outro extremo, a Samsung Biologics pesquisa vacinas e terapias genéticas. E enquanto o mundo vê telas, ela vê plataformas. Enquanto o público vê um telefone, ela vê infraestrutura de dados.
E quando o consumidor compra um televisor, o conglomerado compra fidelidade e tempo de atenção. Esse é o segredo da Samsung. Ela não vende produtos, ela vende ecossistemas. E dentro deles, tudo que você toca, vê ou usa já pertence a ela. Entre 2010 e 2020, enquanto outras gigantes apostavam em nichos, a Samsung expandia o império. Semicondutores, eletrodomésticos, telecomunicações, química, construção, biotecnologia, serviços financeiros e entretenimento. Hoje o conglomerado movimenta mais de 15% do PIB da Coreia do Sul. Não é só uma empresa, é uma estrutura de poder nacional. Mas poder tem preço. A expansão trouxe crises internas, escândalos, recall de produtos e disputas políticas. Mesmo assim, o grupo sobreviveu a tudo, porque entendeu o que poucos percebem. Quando você fabrica tudo, até a sua própria crise é um produto sob controle. A história da Samsung é, acima de tudo, a história de um país que apostou em si mesmo e venceu. De uma nação dividida, sem recursos, nasceu uma corporação que fabrica o futuro com a mesma disciplina com que planta arroz. E talvez essa seja a lição que fica. O poder não está em ter um produto, está em controlar o processo. Quem domina o processo, domina o mercado. Quem domina o mercado, dita o futuro. Então, da próxima vez que você segurar um telefone Samsung, lembre-se, você não está apenas tocando tecnologia, você está tocando um século de reconstrução, risco e genialidade industrial. E se você quer entender o que realmente faz empresas como essa moverem o mundo, inscreva-se no Cadeira do CEO. Aqui, cada história revela o plano invisível por trás das marcas que constroem impérios. Inscreva-se no Cadeira do CEO para continuar essa jornada pelas estratégias que redefiniram o capitalismo moderno. E lembre-se, enquanto alguns fazem produtos, outros fazem história.